Hoje é Páscoa. Hoje Jesus ressuscitou. Hoje Jesus venceu a morte. Hoje Jesus venceu o demônio. Hoje Jesus venceu as trevas. Meus queridos amados, queridas amadas, nós acabamos de ouvir no Evangelho, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao túmulo de Jesus e ela foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, Maria Madalena saiu correndo. Maria Madalena foi encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E Maria Madalena vai dizer: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E o bonito da história, saíram Pedro e o discípulo amado. Foram ao túmulo, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Vejam, meus queridos irmãos, queridas irmãs, aqui nós podemos aprender. Pedro e João, eles, quando receberam a notícia de Maria Madalena, eles demonstraram a fé e também a curiosidade ao ir ao túmulo para verificar a notícia de Maria Madalena. Demonstraram fé, demonstraram curiosidade. Vejam, a atitude de Pedro e a atitude de João também mostra a importância de verificar a verdade, de não acreditar em tudo aquilo que ouvimos. Assim Pedro e assim João saíram para verificar aquilo que Maria Madalena estava falando. E ao ver o túmulo vazio, São Pedro e São João, eles podem ter sentido naquele momento um desapontamento, mas também uma esperança. A esperança de que Jesus estivesse ressuscitado. A história de São Pedro e de São Paulo mostra aqui que a compreensão da ressurreição de Jesus foi de maneira gradual, foi aos poucos, porque eles precisavam ver, eles precisavam experimentar para entender. E o bonito da história, nós vimos aí no Evangelho, quando Maria Madalena deu a notícia para Pedro e João, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, porque ele era mais jovem. Ele chegou primeiro ao túmulo, mas atenção, ele apenas chegou no túmulo, ele não entrou, ele esperou Pedro chegar. E diz aí no Evangelho, depois João entrou para dentro, viu as faixas de linho no chão. Vejam, meus queridos irmãos, aqui também destaca
as diferenças individuais entre Pedro e João, mostrando que cada um tem as suas próprias qualidades, cada um tem as suas próprias características. Aqui também nos mostra a atitude de João, que corre mais depressa, chega primeiro ao túmulo. Ele mostra também a importância da perseverança, a importância do esforço, mas também mostra a atitude de João, uma atitude de respeito, uma atitude de humildade. João, ele tem um respeito para com Pedro, que é mais velho. João demonstra também humildade. Vejam também nessa atitude, os dois correndo juntos, destaca a importância do trabalho, a importância da colaboração. E diz aí no Evangelho, quando chegou Pedro, que vinha correndo atrás, Pedro entrou primeiro no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e diz aí no Evangelho, ele viu e acreditou. E de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Vejam de novo aqui, meus irmãos, na história de Pedro e João, destaca também a importância da observação, a importância da observação dos detalhes. Eles vão ver as faixas de linho, eles vão ver o pano enrolado. Também aqui a atitude de João, que acreditou após ver as faixas de linho e de pano, mostra a importância da fé, a compreensão na experiência espiritual. E veja também a ordem, a forma como as faixas de linho e pano estavam arrumadas, sugere aqui uma ordem, um propósito, que pode também ser visto como um sinal da ressurreição de Jesus. Porque se tivesse roubado o corpo de Jesus, não ia deixar enrolado, dobrado. Vejam então aqui a experiência de João e de Pedro. Ela foi transformadora. Eles viram e eles acreditaram na ressurreição. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos então hoje olhar para São Pedro, olhar para João, o discípulo amado, e colocar em prática as lições que eles nos ensinam hoje. Primeira lição, eles buscaram a verdade ao ir no túmulo. Que nós possamos também, meus amados irmãos, amadas irmãs, buscar a verdade. E a verdade tem um nome, e a verdade é uma pessoa, Jesus ressuscitado. Pedro e João, eles mantinham a fé em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das incertezas. Assim também nós devemos manter a fé em Deus, sobretudo nos momentos difíceis, sobretudo nos momentos de provação, de dificuldade. Devemos também aqui aprender com Pedro e João as experiências, reflexões, confiar em Deus. Precisamos aprender com Pedro e João a perseverar. A atitude de Pedro e João, eles perseveraram. Aprendamos também com Pedro e João o respeito,
a humildade. João respeitou os mais velhos. Vamos aprender também a respeitar os idosos, aqueles que estão na melhor idade, aqueles que têm sabedoria. Vamos aprender com Pedro e João a trabalhar em equipe, seja em família, família unida, seja no trabalho. Vamos aprender também com Pedro e João a cada vez mais a importância de compreender as Escrituras. Eles compreenderam aquilo que as Escrituras falavam a respeito da ressurreição. Vamos aprender com Pedro e João, observar com mais atenção os detalhes da vida, buscar entender o que Deus está querendo com a nossa vida. Vamos buscar aprender também com Pedro e João, cada vez mais cultivar a fé, cada vez mais compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos aprender também com Pedro e João a sermos mais pacientes, a sermos abertos ao crescimento espiritual, a reconhecer que a compreensão da vontade de Deus acontece gradualmente. Vamos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aprender com Pedro e João estas lições, para que assim nós possamos aprender a escutar aquilo que a palavra de Deus nos diz na segunda leitura, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas de Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, precisamos agora buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Creio em um só Deus,